Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Galera, hoje a gente vai trabalhar dentro da disciplina de fisiologia, tá certo? E a matéria vai ser, ou melhor, a matéria não, o tema vai ser pressão arterial. E por que eu digo matéria não? Porque não existe uma matéria dentro da fisiologia que se chama pressão arterial, galera. Isso aqui é uma porção pequena de um conteúdo que é muito vasto, tudo bem? Mas eu acredito e estou bem convencido que se a gente dominar muito bem esse pequeno conteúdo aqui, a gente vai aumentar o nosso desempenho em várias matérias dentro dessa mesma disciplina que é fisiologia, tá certo, galera? Então, pressão arterial. Galera, pressão arterial nada mais é do que a força que faz dinâmico o sangue corrente em nosso corpo, tudo certo? E eu e você, como seres multicelulares, né, de uma complexidade imensa, nós temos vários tipos de células. De cada tipo de célula nós temos centenas dessas células, não é mesmo? Todas elas trabalhando e se envolvendo aí para movimentar a nossa biologia, o nosso corpo, tá certo? E o sangue é o cara que vem para transportar os nutrientes que essas células precisam para se movimentar, tudo certo? Para continuar trabalhando, tudo bem? E saber sobre a respeito da pressão, né, desse sangue aí é muito importante para a gente saber o quão eficaz, o quão potente, não é mesmo, é essa movimentação de suprimentos para essas células trabalhadoras, tá certo, galera? Então, o objetivo dessa aula aqui é que a gente entenda muito bem os conceitos que estão dentro desse tema aí, pressão arterial, tudo bem? E no final da aula a gente vai fazer um exercício, eu não posso esquecer, tá certo? E que vai dizer se a gente dominou bem aí esse conteúdo ou não. Tudo bem, galera? Então vamos lá, pressão arterial. Galera, a pressão arterial, ela é um produto. E um produto, galera, é uma resultante de uma multiplicação. Então a pressão arterial ela é o produto do débito cardíaco e da resistência periférica, tá certo? Vamos deixar essa última aqui para depois e vamos concentrar aqui em débito cardíaco. Acontece que o débito cardíaco também é um produto, pessoal. Isso significa que ele é uma resultante de uma multiplicação, tá certo? O débito cardíaco, galera, é o resultado do volume sistólico ou débito sistólico multiplicado pela frequência cardíaca, tá certo? Vem comigo aqui, ó. Débito cardíaco, tá certo? Ele é igual ao volume sistólico multiplicado pela frequência cardíaca. Então, pessoal, primeira coisa, o que é débito cardíaco, não é mesmo? O débito cardíaco, galera, é a quantidade de sangue que é deslocada do coração dentro de 60 segundos ou 1 minuto. Tudo bem? Quanto sangue libera o nosso coração em um intervalo de tempo de 60 segundos? Tá certo? O que é volume sistólico ou débito sistólico, Vitor? O volume sistólico, galera, fala da quantidade de sangue liberada pelo coração a cada contração ou a cada sístole. Tá certo, pessoal? Não confundam os dois. Débito cardíaco é essa quantidade de sangue liberada pelo coração dentro de um intervalo de tempo, não é mesmo? Que é 1 minuto. E o volume sistólico é a quantidade de sangue liberado a cada contração miocárdica. Tá certo, galera? A frequência cardíaca é quantos batimentos faz o nosso coração dentro desse mesmo intervalo de tempo, 1 minuto, tá certo? A frequência cardíaca também pode ser definida pela soma da diástole e da sístole, mas não a soma volumétrica ou a soma material, é a soma das realidades, tudo bem? A diástole e a sístole é um batimento cardíaco. E quantos batimentos cardíacos tem dentro de 1 minuto? Essa é a frequência cardíaca, beleza? Chega mais. Galera, débito cardíaco, trabalhando dentro da nossa fórmula aqui, beleza? Volume sistólico, galera, em um ser humano normal, esse valor é mais ou menos de 70 ml. Ou seja, a cada contração miocárdica, o nosso sangue libera 70 ml de sangue. Beleza? Vamos botar esse valor aqui, ó, 70 ml. A frequência cardíaca, pô, e
quantas vezes esse coração bate, né? Também chamado de ciclo cardíaco. Qual que é o ciclo cardíaco desse indivíduo? Quantas vezes bate o coração dele? Em um indivíduo normal, esse valor varia de 60 a 100 batimentos por minuto, tá certo? E a gente usa uma média de 70 batimentos por minuto, tudo certo? E isso aqui é o débito cardíaco, tá certo? 7 vezes 7 é igual a 49, né? Então, esse valor é 4.900 ml, né? Quase 5 litros, beleza? Então, galera, a cada minuto, a gente tem circulante em nossa biologia ou no nosso corpo 5 litros ou quase 5 litros de sangue, tá certo, galera? Isso aí é o débito cardíaco. E pessoal, eu queria muito que vocês entendessem a lógica disso aqui, tá certo? É como se alguém virasse para você e falasse assim: pô, quanto sangue o seu coração movimenta dentro de um minuto? Aí você para e raciocina um pouco e fala assim: uai, me diz aí quantas vezes bate esse coração meu e de quanto sangue ele libera em cada batimento cardíaco. Que aí eu vou saber esse valor. Vocês entenderam? Alguém pergunta: quanto sangue desloca o seu coração dentro de um minuto? Débito cardíaco. Aí você responde: ora, me diz aí quantos batimentos ele faz dentro desse mesmo minuto? Frequência cardíaca. E me diz a quantidade de sangue que ele libera a cada batimento cardíaco, volume sistólico. Perceberam, galera? Isso é o débito cardíaco, né? É o débito de sangue desse coração dentro de um intervalo de tempo, 1 minuto. Beleza, galera? Débito cardíaco. Vem comigo aqui agora, galera. Resistência periférica, tá certo? A resistência periférica é um vetor, é uma vertente dessa fórmula aqui que vem para nos falar da relação entre o atrito dos vasos sanguíneos e da pressão do fluxo sanguíneo. Chega mais, calma aí, ó. A resistência periférica é o cara que nos pergunta assim: qual que é o valor do atrito desses vasos sanguíneos? Aí você fala assim: mas por que você quer saber isso? Aí ela fala: ora, eu preciso saber para que eu aplique uma pressão superior a esse valor de atrito para que eu consiga correr o meu sangue, para que eu consiga fazer circular esse sangue. Não tem sentido, galera? Se o atrito for maior do que a pressão do fluxo sanguíneo, o meu sangue vai circular? Meu sangue não vai circular, não, galera. O atrito é maior, né? O tecido sanguíneo vai sofrer a ação do atrito ali, isso dentro dos vasos sanguíneos, tá certo, galera? E esse atrito, galera, vai impedir que o sangue avance ou desloque-se, tá certo? Então a resistência periférica vem para nos falar dessa relação. A pressão do fluxo sanguíneo tem que ser sempre superior ao atrito desses vasos sanguíneos, para que eu consiga dinamizar, avançar, deslocar o meu tecido sanguíneo por todo o corpo. Entendeu, galera? Então, como que isso é medido? Tá certo? É um momento que eu preciso que a gente trabalhe nisso daqui, que deveria ser um coração. Tá certo? Talvez seja o coração mais feioso que a gente já tenha visto aí, mas eu não me importei em trabalhar com ele, galera, porque ele não é muito importante nessa aula de hoje. O protagonista da nossa aula é a nossa fórmula, tá certo? A gente vai falar só um pouco disso daqui, tá certo? Galera, então vamos falar do que a gente está vendo. Átrio direito, ventrículo direito. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. As veias cabras, não é mesmo? Superior e inferior, tudo bem? Eu tenho aqui a porta que disponibiliza sangue para o ventrículo direito, que é chamado de válvula tricúspide, não é mesmo? Eu tenho aqui, galera, a porta que disponibiliza ou libera sangue para os pulmões, que é chamado de válvula pulmonar ou válvula semilunar pulmonar ou válvula semilunar direita, né? Enfim, tudo a mesma coisa. Eu tenho aqui também a artéria aórtica, não é mesmo? Eu tenho aqui também, deixa eu ver. Opa, pera aí, galera. Isso aqui é a artéria pulmonar. Eu falei isso, né? É porque tá sem seta aqui, eu não consegui botar a seta. Isso aqui tem uma seta aqui, ó, nesse sentido. Artéria pulmonar. Beleza.
Isso aqui são as veias pulmonares agora, né, galera? Que trazem o sangue que vem dos pulmões. Eu tenho a porta que libera sangue para o meu ventrículo esquerdo, não é mesmo? Que é chamado de válvula mitral ou válvula bicúspide, tá certo? E aqui agora eu tenho, do meu ventrículo esquerdo, eu tenho uma porta que libera sangue para a minha artéria aorta, que é chamado de válvula semilunar aórtica ou somente válvula aórtica ou também válvula semilunar esquerda, enfim. Galera, por que eu estou falando isso? Eu não vou me aprofundar nisso porque eu considero que vocês já sabem disso tudo, né? Mas é só para a gente resumir o que a gente está vendo. Pessoal, é o seguinte, resistência periférica, como que a gente mede essa relação entre atrito e a pressão do fluxo sanguíneo? É o seguinte, pessoal, essa conta começa da seguinte forma, a gente vai buscar a diferença. Falei diferença, o que tem aqui? Um menos, né, pessoal? A diferença da pressão inicial da circulação e da pressão final da circulação. Então aí a gente precisa pensar, aonde inicia-se a minha circulação? É no ventrículo esquerdo, pessoal. Não é o ventrículo esquerdo, que é aquele ventrículo mais fibroso, mais forte, mais musculoso, responsável por iniciar toda a circulação sistêmica ou grande circulação do nosso corpo. Então, eu tenho que medir a pressão aqui desse ventrículo esquerdo, tá certo? A pressão que ele faz para iniciar a circulação. Então, aqui, ó, circulação inicial, né? A pressão da circulação inicial e a pressão da circulação final. Aí você me pergunta, Vitor, aonde que finaliza a minha circulação? Vou te falar, ora bolas, é no átrio direito, não é? Não é aqui que finaliza, que é entregue todo o sangue que passou por toda a circulação sistêmica? Então, o cara, o que ele faz? Ele mede a pressão aqui da artéria aorta, né? O sangue que é bombeado pelo ventrículo esquerdo. Então, ele mede esse valor. Pum, aí ele joga aqui. E ele mede o valor que chega aqui, ó, nas veias cavas. O valor da pressão do sangue que chega aqui. Aí ele, pum, joga ali. Ele faz a diferença. Beleza, encontrou a diferença. Ele multiplica, galera, por uma constante de conversão. É para a gente conseguir converter esse valor em uma unidade de medida referente à equação. Então é uma constante, sempre vai multiplicar por 80 e divide pelo débito cardíaco. Que nessa altura do campeonato aqui, ao mexer com a resistência periférica, a gente já deve ter feito aquela conta e já saber o valor do débito cardíaco. Tá certo, galera? Então, o que eu preciso que vocês entendam? Resistência periférica, galera, é a relação entre a pressão do fluxo sanguíneo e o atrito ou a resistência periférica dos vasos sanguíneos, né, propriamente dito. Então vocês têm que ter isso na sua cabeça. O débito cardíaco. O que é o débito cardíaco, Vitor? Pô, o débito cardíaco é a quantidade de sangue que sai do meu coração em 1 minuto. Ah, tá, isso tem a ver com o quê? Ora, tem a ver com a quantidade de batimentos cardíacos dentro desse mesmo minuto e a quantidade de sangue que sai em cada batimento. Não é mesmo, galera? Débito cardíaco é igual a volume sistólico ou débito sistólico vezes frequência cardíaca. É muito importante que vocês entendam a lógica que tem quando a gente fala desses termos, né? Quando a gente conhece os conceitos. Resistência periférica e débito cardíaco, tudo bem? A multiplicação disso nos dá a pressão arterial. Tá certo, galera? Vamos gastar um tempo aqui nessa imagem só para aproveitar que isso está aqui, ó. Por exemplo, pelo que é responsável o nosso miocárdio direito? O miocárdio direito nosso, galera, é responsável pela pequena circulação ou circulação pulmonar. Não é? Que é aquela atividade que vai mandar o sangue desoxigenado para os pulmões, para eles se relacionarem com os alvéolos pulmonar e voltarem através da artéria pulmonar para o miocárdio esquerdo. E aí a gente pergunta, então qual é a função do miocárdio esquerdo? Aí a gente fala, pô, o miocárdio esquerdo ele tem a função de iniciar a grande circulação, ou circulação sistêmica, que é aquele sangue que é direcionado a todas as áreas ou todos os centímetros quadrados do nosso corpo. Outra pergunta,
Pô, com o que se relaciona o nosso miocárdio superior agora? Os átrios. Os átrios, eles recebem sangue. Não é, galera? Olha aqui. Os átrios só recebem sangue. Desemboca nos átrios sangue. Tá certo? Eles recebem sangue. E com o que se relaciona o miocárdio inferior, Vitor? Os ventrículos. Pô, os ventrículos, galera, ou o miocárdio inferior, despacham sangue. Eles deslocam sangue do coração. Vocês percebem isso? Olha uma outra pergunta legal. Qual que é a diferença de artérias e veias? Galera, as artérias, elas vão sempre tirar sangue do coração e as veias vão sempre acrescentar, depositar sangue no coração. Então a gente já faz a relação. Os átrios, eles vão estar sempre conectados com o quê, galera? Com veias, não é? Porque as veias não entregam sangue ao coração e os átrios não recebem sangue no coração. Então eles vão estar conectados. Os ventrículos vão estar relacionados com quem, galera? Com artérias, porque as artérias não tiram sangue do coração e os ventrículos não são os caras que deslocam esse sangue do mesmo coração. Então eles estão relacionados. Tá certo, galera? Entender toda essa movimentação aí miocárdica é muito legal e muito importante para nós. Tá certo? Vamos falar daquela questão. Chega aí, ó. Galera, essa questão aqui foi uma questão de 2016, do segundo semestre de 2016, terceiro período, se não me engano, de fisioterapia de uma universidade da minha cidade, tá certo, galera? Então, a questão diz o seguinte: a pressão arterial se refere à força exercida pelo sangue contra a parede dos vasos sanguíneos. Seu controle farmacológico corresponde a um dos maiores desafios da prática médica e de saúde em geral. Dessa forma, cite os principais determinantes da pressão arterial e descreva como estão relacionados. Então, galera, começando a responder uma questão aberta, né? A gente poderia falar os principais determinantes da pressão cardíaca, galera, o que é? A gente responderia: é o débito cardíaco, né? E a gente podia abrir um parêntese e explicar o que é isso, falar assim: débito cardíaco é o produto do débito sistólico ou volume sistólico e da frequência cardíaca. Aí fecha o parêntese, a gente continua. E resistência periférica, que é uma relação da resistência periférica dos vasos sanguíneos e da pressão do fluxo sanguíneo. Beleza, a gente falou dos principais determinantes aí e ainda definiu cada um deles. Resposta completa. Continuando. E descreva como eles estão relacionados, galera. Como se relacionam esses valores aqui dentro da fórmula de pressão arterial, galera? Eles são diretamente proporcionais, vocês percebem? Se um aumentar, vai aumentar a pressão arterial. Se um aumentar, aumenta a pressão arterial. Se esse abaixar, abaixa. Se esse abaixar, abaixa. Então eles são diretamente proporcionais. Como qualquer multiplicação, né, galera? Se qualquer valor aumentar ou diminuir, o mesmo vai ser aplicado ao produto, à resultante da multiplicação. Tá certo, galera? Olha um exemplo aqui só para a gente fechar o vídeo. Durante a atividade física, galera, nós temos uma vasodilatação. Tá certo? Então, ou seja, a resistência periférica diminui, porque aumenta o calibre dos nossos vasos. Então, a resistência, o atrito, ele diminui. Tá certo? Mais sangue fica circulando ali no centro sem ter contato com a parede do vaso, percebe? Então a resistência diminui. Mas durante a atividade física, galera, a nossa pressão arterial aumenta. Aí você falou, mas que engraçado, a resistência periférica diminui e a pressão aumenta, o que acontece? Galera, durante as atividades físicas, a frequência cardíaca dispara e o volume sistólico aumenta também. Isso aqui tudo aumenta, ó. Logo, o meu débito cardíaco ele vai aumentar pra caramba, tá certo? Ele vai aumentar demais. Então, no final, o débito cardíaco ele vai aumentar muito mais do que a resistência periférica vai diminuir. Então, vai gerar o quê? No final, um aumento da pressão arterial, galera. Então, é bom que vocês entendam também que elas se relacionam, né? Qual aumentar, qual mudar de forma mais grossa vai prevalecer na resultante ali no final. Vocês entenderam isso, galera? Entenderam a movimentação com a fórmula aqui, né? E todos esses conceitos aí envolvidos no tema.
Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, eu vou me esforçar muito para resolver todos eles. E a gente se vê logo mais. Valeu!